Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport, o primeiro programa de 2024. Mais um ano, caminhando para o seu quinto ano, aqui pela TV Max. Muito bom ter você com a gente. E a expectativa de já ter tido um ótimo Natal e também um ano novo maravilhoso, incrível, extraordinário, sensacional, como diria meu irmão Carlos Borges. E um programa especial, só para lembrar, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, dia 29, então, mas tem muita coisa para falar. E deixe de imediato lembrar, sempre, oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. De Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. E de Insetbom. Insetbom é bom mesmo, um novo conceito em detetização. Meu querido Mateuzinho, você que vai cair na esbórnia na virada do ano, né? Apresentar a galera, o nosso grande Carlos Borges, um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro, sempre com a gente aqui. Para minha alegria, como ele é convidado, Paulo Bizarro, nosso Cassiano Carvalho, que tive o prazer de trabalhar junto em outros prefixos, acompanho ele no Twitter, agora é X, está sempre com a gente, sempre com posts inteligentes, e hoje falando não só de games, falando de futebol, grande rubro-negro, o marido da Dona Ilana, o nosso Paulo Bizarro. Esse é o time escalado, os mosqueteiros do Mazela, no primeiro programa de 2024. Então, boa noite, então. Começar com o Paulo Bizarro. Boa noite, o destaque do nosso Paulo Bizarro. Fala, Paulinho, que alegria tê-lo com a gente, não só para falar de games, mas também de futebol. Muito boa noite. Alô, alô. Feliz ano novo para todo mundo, para a galera, muita prosperidade. E convido a galera para assistir o E-Games, que vem aí daqui a pouquinho, cheio de novidade no CBLOL, no Free Fire e aquela dica de games imperdível para a rapaziada. Hoje aqui, falando do meu Mengão, que vem aí nas novas previsões de 2024, hein? Vai dar mãe de Ná, vai dar mãe de Ná, vai dar mãe de Ná. Já que você está todo alegrinho e serelepe, meu querido Carlos Borges, o seu destaque. O meu destaque, eu venho, inclusive, numa informação, não é uma informação, uma opinião do nosso Cassiano Carvalho no seu War Sports, lá ao lado do Wilson Pimentel, onde ele falou o seguinte: o Flamengo tem tanto dinheiro que ele poderia fazer um outro time que seria tão forte quanto 2019, mas não larga 2019, mas em termos de dinheiro, em termos de elenco, não modifica o time. Então, boa noite para essa diretoria do Flamengo, Landim e o Marcos Braz, que tem que realmente abrir o olho em 2024. Um abraço para você, um 24 realmente maravilhoso para você, para o Cassiano e para o Pizarro. E por que não para todo telespectador do Max Sport? Você começou já enrolando, hein? Já começou enrolando, Borges. Já começou. Deixa eu cumprimentar meu querido irmão Cassiano Carvalho, que faz um trabalho na Rádio Manchete muito legal, lá do Wilson Pimentel, de muita gente boa. E hoje, estreando, e vai voltar mais vezes aqui no nosso Max Sport. Fala, Cassiano, boa noite. Boa noite, Mazela. Boa noite a você que acompanha a gente aqui na Max Esportes. Prazer estar com vocês. Feliz ano novo para todo mundo. Ô, Mazela, eu vou começar falando o seguinte: só se fala de Flamengo, porque o Flamengo, perdendo ou ganhando, todo mundo acha o Flamengo sensacional, espetacular. O Fluminense teve o técnico eleito o quinto melhor do mundo, tem jogador aí de Rei da América. Eu vou te falar uma coisa, hein, Mazela, do jeito que vai com uma ou outra contratação, 2024 pode ser melhor do que foi 2023, Mazela. Como grande tricolor, ou como tricolor, grande não, mais gordo do que grande, espero que isso realmente aconteça para desespero dos torcedores dos outros clubes. Mas aqui é um programa eclético. Paulo Bizarro, chama você mesmo, já que a gente abre o programa com E-Games, o marido da Dona Ilana. Chama a tua matéria aí, Paulinho. Então, galera, vamos assistir o E-Games, que tá imperdível, agora na sua telinha. Alô, alô! O E-Games chegou, cheio de novidade nesse primeiro programa de 2024. Tá vendo diferença no cenário que a gente está em construção para melhor atendê-lo. E no CBLOL também tem novidade a partir dos playoffs. O sexto e o quinto colocados enfrentam diretamente o quarto e terceiro lugares. Primeiro e segundo lugares vão direto para a final
e o primeiro colocado escolhe o seu confronto. Grandes partidas, grandes clássicos vêm aí a partir de 20 de janeiro e você acompanha tudo aqui no seu E-Games. Como que é bom, tem que ficar. Continua com a gente aquela dica de games. E para você agora na sua tela vem Tekken 8, um jogaço de luta, uma franquia já consagrada que agora promete trazer para vocês a partir de 26 de janeiro o lançamento, hein? Mas já dá para baixar para você jogar as versões de teste. Um jogo que explora finalmente todo o potencial da nova geração de consoles. Vamos dar uma conferida na sua tela. Para quem curte Free Fire, 1º de janeiro, hoje, o programa foi gravado, a gente ainda não viu totalmente, mas tem muita modificação no novo pacote de dados do Free Fire. Fique ligado, novas armas, novos modos de jogo, muita coisa acontecendo no Free Fire e você não perde. A partir da semana que vem a gente vai mostrar tudinho e tem nova atualização 24 de janeiro também. Galera do Free Fire, fica ligada. O E-Games para por aqui, mas não saia daí não. Eu tô lá junto com Mazela, Carlos Borges, Ursão, Cassiano, falando dos times cariocas e as possibilidades nas competições nacionais e internacionais. O programa continua, fique ligado lá com a gente. Beijo, tchau! Valeu, Paulinho! Você está de volta comigo aqui depois do E-Games. Vamos em frente, vamos em frente. Meu querido irmão, encontrei ele em Búzios, passeando todo alegrinho, serelepe, na Rua das Pedras. É contigo, Rogério Vilela. Fala aí, Mazela. Estou aqui com o professor Fabiano Luz, direto da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, perfeito? E o Fabiano, hoje, ele apresentou uma série de projetos aprovados, né, Fabiano? Para construir não é fácil. E qual foi o objetivo dessa reunião aqui hoje, na prática, Fabiano, para você, em relação a essas pessoas, todas essas pessoas que vieram aqui te apoiar? Primeiro, agradecer a oportunidade, Rogério. Resumidamente, hoje foi uma espécie de prestação de contas de todas as instituições e apresentar a outros pares o que nós fazemos durante o ano dos projetos. Tanto na lei de editais, lei de incentivo, e mostrar o quanto é difícil, e quanto também tem que se buscar uma qualificação para melhorar os projetos que já existem, tanto na área de esporte quanto na área de cultura. Entendi. Então, Fabiano, eu percebi aqui que você, apesar de professor de educação física, você abraçou as causas também culturais. Então, como é que você chegou a esse entendimento e esse nível, se você se preparou para poder fazer esse tipo de projeto, além da tua área, que é a área de profissional de educação física, como você abraçar os projetos de cultura? Essa é uma pergunta legal, porque muita gente desconhece ou duvida da capacidade do profissional de educação física. Né? Nós temos tantas vertentes para se trabalhar, e eu me encontrei nessa área de elaboração do projeto. Foi através de muito estudo, sabe, Rogério? A gente estudou demais para tentar se qualificar, para tentar encontrar brechas, e eu acredito muito, fielmente, que o esporte anda lado a lado em comunhão com a cultura. Haja vista, um grande projeto, né, um grande nicho de projetos de muito sucesso são as arenas nas escolas de samba, porque a gente faz aquela melhoria, aprova um projeto de melhoria do espaço, mas nós colocamos lá as atividades esportivas, porque a escola de samba não é só o próprio desfile, ela é muito maior do que isso. E as práticas esportivas, elas são necessárias nesse movimento. Então, Fabiano, tem uma coisa que eu tenho uma grande preocupação, que é a seguinte: a gente vê as arenas olímpicas aí ociosas.
Você nunca pensou em criar projetos lá para as arenas olímpicas dentro do teu perfil? Sim, eu acho que as arenas é um desperdício, né? Assim, desperdício de espaço, desperdício de ativações esportivas e, por que não, pode ser também algumas ações culturais. A gente tenta, mas assim, o poder público tem uma distância para nós chegarmos. A gente tenta pelas vias formais. Então, assim, claro que eu gostaria de ter essa oportunidade, estou aberto para conversar com as iniciativas e eu acho que a gente poderia agregar muito para a cidade do Rio de Janeiro. Fabiano, obrigado. Foi um prazer ter falado contigo aqui. Sou seu fã. Valeu, Rogerinho. Um beijo carinhoso para você, irmão. Juntos aqui, segundo bloco e terceiro, temos o nosso Paulo César Oliveira, nosso PC, que esteve no Mundial, que o Fluminense foi vice-campeão, mas aquele placar de 4-0 está entalado na minha garganta até agora, que foi uma maldade dos deuses do futebol com o Fluminense. Ah, Que é garoto. isso? 4-0 é maldade? Primeiro, Ou foi uma realidade? A palavra é realidade em vez de para mim, não. maldade. Realidade, 4 foi o 4-1 que nós metemos em vocês no final do Já campeonato estadual. passou. O Isso já passou. chocolate. Já estamos em 2024, agora já vai ter outro campeonato carioca. Não, mas você está voltando para outro campeonato que ainda já acabou também. Vamos falar de campeonato carioca, Bosch. Foi um campeonato interessante, o Fluminense ganhou um bicampeonato, e como detalhe, todo mundo esperava o Flamengo, pelo poder de investimento dele, como clube favoritíssimo, e não aconteceu. Por que não aconteceu, na sua opinião, Carlos Bosch? Não, merecidamente o Fluminense foi bicampeão, né? Eu acho que o ano anterior, 2022, foi mais parelho. Mas esse ano que passou de 2023, o Fluminense foi melhor. E vem num crescente, como o Cassiano falou no seu boa noite, o crescente do Fluminense é muito grande em termos de chegar e formar um time e colocar o time, por exemplo, na Libertadores, conquistar a Libertadores como foi nesse ano que já passou. Eu acho que o Flamengo desgringolou totalmente. A partir do momento, todo mundo fala do Dorival, passou para o outro lá, o português que tinha problema com a sogra, mas a sogra melhorou de repente. Eu queria saber o que ela tomou para melhorar tão rápido. Mas, de qualquer maneira, depois chegou... Aí o São Paulo já veio depois, mas principalmente o Vitor Pereira, que realmente foi um desastre, meu querido Ricardo Marcelo. De erro. Ô, Cassiano, o Bosch está atribuindo o fracasso do Flamengo à troca de técnicos. E o que se atribui à fraqueza de Vasco da Gama e Botafogo na competição? Ô Mazela, o Vasco, ele começou o campeonato da maneira errada, né? O Vasco demorou a engrenar no campeonato. E aí, na minha visão, o grande culpado foi o Paulo Brax. Porque o Paulo Brax é o cara que aparecia. Eu me lembro de falar várias vezes o seguinte: estamos em dezembro, o Vasco não tem técnico. O Vasco perdeu o técnico para o Red Bull Bragantino. O Vasco perdeu o Pedro Caixinha, por exemplo. Então o Vasco demorou a anunciar um técnico. E o Vasco, em janeiro, o Paulo Brax ia para a Itália fazer reunião com a SAF para contratar jogador que estava no Brasil. E levou balão de um monte de jogador. Então o Vasco demorou a acertar o time. E, aliás, o Vasco não acertou. Na minha visão, o campeonato carioca ruim do Vasco foi pela má gestão da SAF do futebol do Vasco da Gama. Eu espero que 2024 seja diferente, porque 2023 foi muito ruim. A transição de 22 para 23 atrapalhou o ano todo do Vasco, Marcelo. E para você, já que eu fiz a pergunta, o Cassiano se concentrou no Vasco, o que você diria do Botafogo, Paulinho? O Fogão começou a se organizar ali com o Luiz Castro no estadual, mas estava um time ainda muito sem personalidade. E acabou sucumbindo a isso, não conseguiu ter essa força, ainda estava em formação, né? Depois ele acaba conseguindo melhorar, mas estava ainda em formação e a pressão da torcida é uma coisa que o Botafogo não consegue suportar. Então foi essa, eu acho que onde o Botafogo se desencontra, quando ele não consegue suportar a pressão da própria torcida. Mas tem uma coisa, né, Paulo Bizarro, Marcelo e Cassiano? O que o Cassiano colocou do Vasco, a mesma situação foi no início da temporada no Campeonato Carioca. Acho que as peças que foram escolhidas no Campeonato Carioca não deram certo, porque o Botafogo não chegou nem às semifinais do Campeonato Estadual do ano passado. Então, eu acho que as peças começaram a ser
colocadas exatamente nos lugares certos para o Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Carioca, para o Botafogo, foi uma tristeza. Não sei o que foi pior, o Campeonato Carioca que esteve tão mal ou o Campeonato Brasileiro que não ganhou depois de estar na frente. Fala. E tem uma coisa também, né? O John Textor, eu sempre falo isso, ele precisa de uma aula de futebol brasileiro. Porque ele chegou com uma empáfia tremenda, com aquela história de colocar 2 times, time B no Carioca, time A no Brasileiro, leva o time para viajar, faz pré-temporada fora. Então, esse cara precisa de uma aula de futebol brasileiro. O Botafogo tropeçou no Carioca, onde, na minha opinião, deveria ser o primeiro título para o Botafogo buscar, não ganha nada há muito tempo, e aí já chegou desvalorizando o Carioca, já brigou com a CBF, mas isso é um tema mais para frente, mas também dentro do Carioca ainda faltou para o John Textor uma aula de futebol brasileiro. Ele vai acabar atrapalhando o Botafogo, como atrapalhou no Carioca de 2023. É isso aí. Nessa reta final de primeiro bloco, nós falamos das virtudes, ou melhor, virtudes e defeitos de Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Todo mundo concordou que foi mais do que merecido. O Flamengo meteu 2-0, depois tomou um chocolate de 4-1. E, enfim, acho que está aí não há discussão. Agora, a discussão que já vem há anos, exatamente, é bom o Campeonato Carioca, é ruim o Campeonato Carioca, tem que mudar a fórmula de disputa para encerrar esse bloco. Qual a sua opinião, Cassiano? Ô Mazella, eu adoro o Campeonato Carioca, eu adoro o Campeonato Estadual, mas eu acho que ainda está longo para os grandes clubes. Você vê, por exemplo, esse ano, o Flamengo vai jogar contra o Orlando City. Já vai estar acontecendo o Campeonato Carioca. O Fluminense tem que dar férias. Eles vão voltar lá para o dia 22 de janeiro a treinar. Então você imagina que vai estar em condições de jogo só em fevereiro. O Vasco, acho que não vai se concentrar também no Carioca nas primeiras rodadas. O Flamengo é a mesma coisa. Eu gosto do Carioca, sou a favor de campeonato estadual, adoro ir a jogos do Carioca, mas para mim o formato ainda está um pouco grande quando a gente pensa nos grandes do Rio, que jogam sempre Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Eu acho que o problema, Marcela, é o seguinte, é a televisão, né? Porque tem que ter, depois da Copinha, tem que ter o Campeonato Carioca. Então, termina a Copinha ali, mais ou menos quase na mesma data, você começa o Campeonato Carioca. Porque o certo, se o Fluminense vai chegar em 22 de janeiro. Para retornar, o Flamengo tem que ganhar dinheiro fora e também vai botar o time principal só na frente. Então, por que não faz o campeonato mais enxuto? Mas porque a televisão banca Precisa. Vamos ver, vamos dar uma paradinha, vamos organizar que o boss, para variar, tumultua, tem que oxigenar a cabeça dele, quando ele se perde, entendeu? Aí é complicado, cara. Pô, em nome de RenTV, Bye Bye Lixo e em 7 Bom, ainda com vários assuntos aí para ser debatidos, e a moto do Mário Silva passando para entregar pizza, a gente volta aqui pela TV Max com a segunda parte do nosso Max Sport. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. ByeByeLixo.com. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Se você perdeu algum programa que está seguindo para o seu 5º ano, vai lá no YouTube, bota Max Sport, TV Max, que você vai encontrar todo
todos os programas desde a sua primeira apresentação lá na CM. A gente já passou por alguns cenários, pandemia, ficamos em casa e, portanto, continuamos dessa maneira. Lembrando que é o primeiro programa de 2024, desta terça-feira, dia 2, só que por questões técnicas, estamos gravando o programa na sexta-feira. Técnicas e táticas, se bobear o Borges vai se perder, não vai chegar, vai ser uma loucura. Ele acende a luz, ele apaga, ele está completamente alucinado. O Borges está alucinado. Oferecimento de rente. Deixa eu falar o nome do anunciante, se você vai me atrapalhar, eu vou perder o anunciante daqui a pouco. Não, em nome de Rente TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e também de Inset Bom. Inset Bom é bom mesmo, um novo conceito em detetização. Então, contraste. Você com uma luz pegando a sua papa e o Paulo Bizarro na boate dançando o rosto colado com a Ilana. Eu e Cassiano estamos bem. Vocês dois vão tomar bronca do Dibonê por causa de vocês dois irresponsáveis, que até agora um está na boate e o outro está iluminando a papa. Agora, você sabe por que nós estamos gravando, Marcelo? Por quê? Porque, por exemplo, senão um cara não ia chegar. O cara, por exemplo, nós vamos gravar em Búzios. Aí o cara, em vez de ir para Búzios, o cara ia para tudo que era lugar, Rio das Ostras, Arraial, mas não ia chegar em Búzios de jeito nenhum. Depois do mas quem está chegando agora, direto da Europa, quem? Da capital da Europa, Bruxelas. Quem é ele? Quem? Paulo César Oliveira. Paulo César Oliveira, contigo, meu garoto. Um dia o Cassiano vai me chamar para trabalhar na Rádio Manchete. Vem direto de Bruxelas, Paulo César Oliveira. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, Cassiano Carvalho, Paulo Bizarro, Carlos Borges e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. E se falarmos em termos de resumo de 2023 e naturalmente focarmos o campeonato inglês, a imagem indissociável é a do Manchester City. Ganhador com sobras da Liga Inglesa, ganhador pela primeira vez em sua história da Liga dos Campeões e culminando com o título internacional, o Campeonato Mundial entre clubes contra o Fluminense, a equipe inglesa demonstrou justamente isso. Categoria, classe e uma versatilidade inabalável em termos de plantel. Eu recordo que contra o Fluminense, Doku, De Bruyne e também Haaland não participaram e o time não perdeu o ritmo. Aliás, eles continuam agora sem participar dos primeiros jogos da Liga Inglesa depois do regresso do Campeonato Mundial. E a equipe continua nas posições de luta pelo título nacional na Inglaterra. Ou seja, qualidade, versatilidade do plantel e, acima de tudo, um olho técnico muito importante do técnico Pep Guardiola, que sabe naturalmente os jogadores que tem que vender e aqueles que precisa comprar para reforçar a sua equipe sem perder a qualidade inabalável dessa equipe que é hoje, sem dúvida, a melhor equipe do futebol em todo o mundo. Valeu, Paulo. Terceiro bloco, você volta. Vamos tocar o barco aqui no segundo bloco, no Max Sport. Primeiro falamos de estadual. É uma retrospectiva, analisamos a participação dos 4 grandes, logicamente, e os pequenos, alguém, só para rapidamente, eu quero falar de Copa do Brasil agora, que o Flamengo foi até a final. O dos pequenos, Cassiano, você que acompanha mais, você que é o cara que divulga o Olaria, alguém pode surpreender, ainda mais que o Fluminense vai começar a treinar com o time titular no final de janeiro. O Flamengo vai viajar. O Vasco talvez possa vir um pouquinho melhor e o Botafogo, que é uma decepção nos últimos 2, 3 campeonatos estaduais, quem sabe possa também vir bem, mas está modificando a equipe. O que você pode dizer dos pequenos? Ô Mazella, eu aposto sempre no Volta Redonda e na Portuguesa, né? Porque são 2 times que têm calendário e têm projeto, e um projeto bem feito. O Volta Redonda vai de novo jogar a Série C do Brasileiro e o Volta Redonda, ele monta o seu time dentro do Campeonato Carioca. E ele já monta um time forte no Carioca para chegar bem na Série C. E ali dentro da competição, vai buscando um ou outro jogador para não perder gás. E o outro é a Portuguesa. A Portuguesa está no ano do centenário, em 2024, contratou Hernani Brocador, está contratando há alguns anos já. A Portuguesa consegue contratar jogadores experientes
mas não aquele cara velho, já em final de carreira, que vem só para ganhar dinheiro e atrair o torcedor. Ela consegue contratar jogadores ali na casa de 27 anos, 30 anos, 32, já com uma certa rodagem, mas são jogadores que batem de frente com os grandes. Então, eu aposto de novo numa boa campanha da Portuguesa e do Volta Redonda, que foi até a semifinal e foi eliminado pelo Fluminense naquela goleada no Maracanã. E agora, desculpa a minha ignorância, tem algum time estreando na Série A do Carioca esse ano? Tem o Sampaio Correia. Sampaio Correia de Saquarema, do distrito de Sampaio Correia. Ô Mazella, que o pessoal não nos escute, hein? Acho o Saquarema espetacular, Sampaio Correia também, mas o estádio deles não tem sinal de telefone, não tem sinal de internet, e eles vão mandar os jogos lá contra os pequenos. Mas não vai ser Bacaxá, não? Não, contra os pequenos eles vão mandar lá, Borja, no estádio deles, que é um estádio, Mazella, muito bonitinho, um CT espetacular, mas não chegou antena de telefone até agora lá, Mazella. É complicado. Agora tudo interno. Bom, algum jogador, além do Hernani Brocador, estou até mudando a pauta um pouquinho do programa, mas está interessante para o telespectador do Max Sport conhecerem, já que falamos de Carioca, dessas novidades, já que estamos em 24, para o Sampaio tem alguém conhecido, treinador, alguma coisa, não? O técnico do Sampaio Correia é o Anjos. Me fugiu agora aqui o primeiro nome dele. Mas o Sampaio Correia já teve, até ano passado, o Alec Gol, jogou no Botafogo, apareceu no Resende, o Alec Creu, que fazia o gol e fazia o Creu para a torcida do Flamengo, ficou famoso. E alguns jogadores, o Mazella, de nome, já passaram por lá. Nesse ano, eles estão montando um time mais jovem. Eles têm um bom trabalho, fazem um bom trabalho. O Sampaio Correia não chegou à toa na Série A. Eles fazem um bom trabalho por lá. Eu ainda não vi o elenco deles para esse ano, não. Mas conhecendo o treinador e conheço bem o treinador, eles vão montar um time forte ali para tentar, pelo menos, ficar na primeira divisão. Tá certo. Então, acho que sobre os outros é aguardar, esperar. Eu tinha vontade. Eu sou saudosista, né? Eu sou um cara saudosista. Eu queria ver o São Cristóvão bem, o Campo Grande do meu amigo Humberto bem. Pô, sabe, esses clubes que a gente... Olaria. Bom São sucesso. Cristóvão subiu, né? Olaria. Pô, mas subiu da Série 20 para a Série 19, pô. Foi para B2. É complicado, né? Feio negócio. Enfim, mas é interessante, vamos aguardar, e como o Paulo Bizarro falou no primeiro bloco, tínhamos que mudar a fórmula de disputa do campeonato carioca. Eu sou fã, favorável, torço para o Fluminense buscar o tricampeonato, né? Que o último que aconteceu foi 8-3, 8-4, 8-5, e lembro, já que é varandão da saudade, eu lembro que o tetracampeonato não saiu porque teve uma epidemia de dengue em 86 e o Fluminense não foi jogar em Campos, no estádio Godofredo Cruz, e se jogasse lá com empate já seria tetracampeão. Perdeu por WO, achou que ia ganhar na justiça e se ferrou. E o Fluminense perdeu o tetracampeonato. Enfim, vamos ver o que Agora acontece. você acha que vai ser tricampeão? Por que não? Acha? Por que não? Você tem um adversário que é um time que tem dinheiro para comprar qualquer coisa. 300 milhões, Borges. 300 milhões. Então, 300 milhões. Ô, Paulo Bizarro, ele tá de brincadeira com a gente. Ele tá de brincadeira. Eu vou me aproximar da tela. De La Cruz jogando. Olha o cheirinho. Olha o cheirinho. O cheirinho foi no Mundial, que é pior. O Flamengo foi visto em tudo que... O Flamengo vai disputar São Silvestre, como o programa está gravado. Quem sabe na São Silvestre ele ganha alguma coisa, o Flamengo. Porra. Torcedor do Flamengo é uma brincadeira. A zoação sadia, eu acho legal. Não pode ter baixaria, né? E o Flamengo tinha dinheiro em 2022, em 2021 também tinha dinheiro e perdeu as duas vezes, Borges. O Fluminense leva o Campeonato Carioca a sério. O Botafogo deveria levar muito a sério. O Vasco deveria levar muito a sério, porque o Vasco, lamentavelmente, nos últimos anos, vem brigando contra o rebaixamento. Verdade. O Botafogo não ganha nada. Nos últimos 10 anos, o Botafogo ganhou 2 vezes a Série B do Brasileiro. É um título importante, mas ninguém quer ganhar a Série B do Brasileiro porque não quer cair. Foi o que o Botafogo ganhou. Então, Bosch, o Botafogo deveria levar a sério. E o Fluminense ganha porque leva a sério. E quando pega o Flamengo na final, é o único time que joga contra o Flamengo da maneira que tem que jogar. Porque se jogar atrás contra o Flamengo, vai perder. E o Fluminense tem uma coisa, Mazella. Perdeu aquele primeiro jogo por 2-0 e ganhou o segundo por 4-1, porque o Fluminense do Diniz, que eu tenho muitas críticas ao Diniz, mas o Fluminense dele dificilmente faz 2 jogos ruins.
Se ele faz um jogo muito ruim no outro, você pode ter certeza que vai ser muito bom. Aí por isso que levou de 2-0 e quando o Flamengo acordou já estava 4-0 no jogo seguinte. E o 4-1 foi no finalzinho já, não tinha mais nada e tal. Deixa No Paulo, final do jogo. botar você no circuito. Eu queria falar de Copa do Brasil, e aí a gente tá falando de Flamengo, porque a gente tá brincando, tá gozando, ok, faz parte. Mas o Flamengo chegou até a final da Copa do Brasil, já havia perdido a Recopa, o estadual, e de repente ele era o favorito contra o São Paulo, né? E acabou não levando o segundo jogo, foi no Morumbi. Né? Mas o que aconteceu? Eu acho que esse ano o Flamengo não merecia realmente ganhar nada. O trabalho dos dirigentes do Flamengo foi horroroso. Então, os dirigentes do Flamengo não mereciam ganhar nada mesmo. Eu torcia, porque eu sou flamenguista, eu torço para ganhar. Mas quando eu pensava o que os dirigentes fizeram no trabalho deles, eu dizia, não merece não. Até a reta final do Brasileiro tinha chance. Se tivesse ganho do Santos, que era um time morto, lá no Brasileirão, tinha ganho. Mas a Copa do Brasil ele considerou ganha porque ia enfrentar o São Paulo, que era um time mais fraco, e não levou a sério. O time entrou o ano inteiro achando que ia ganhar a competição. Foi assim contra o Fluminense no 4-1. Tinha ganho de 2-0, jogando bem, jogou sério. No 4-1 entrou achando 2-0, ganho. Não ganha nada. O Fluminense jogou do outro lado e ganhou. Merecidamente o Carioca. Agora, esse ano vai ser diferente. Hein? Esse ano vai ser diferente. Mas o Flamengo errou muito o ano inteiro. E a Copa do Brasil foi isso. Seria um sucesso que não era merecido para esse tipo de trabalho que foi feito. Com toda certeza. Ô, Borges, você acha que houve soberba do elenco, ou soberba da direção? Ou, enfim, a gente perdeu o Carioca, foi fatalidade. A gente ganhou a Copa do Brasil. E não aconteceu? Eu acho que houve um erro da diretoria a partir do momento que houve uma troca de um treinador que tinha ganho uma Libertadores e uma Copa do Brasil, né? Tinha conquistado 2 títulos importantes. O Dorival. O Dorival Júnior. Aí chega, troca o treinador, aí não encaixa com o elenco começa a não jogar. O Flamengo só fez uma partida boa dessas todas aí, das disputas que fez durante o ano de 2023, foi contra o Palmeiras, aquele 4-3. O Flamengo não merecia perder aqueles 4-3 para o Palmeiras na Supercopa. A partir daí, jogou mal o Mundial, contra o Independente Del Valle, não deu sorte, também não chegou como deveria chegar, principalmente no jogo de volta, foi para os pênaltis, mas no jogo de volta, principalmente, tinha que mostrar força e não mostrou, tinha possibilidade. Contra o São Paulo, teve um problema, justamente jogar o segundo jogo no Morumbi e jogou muito mal também. Achei que o Flamengo foi mal na final da Libertadores. Faltaram algumas coisas. Mas o Flamengo não fez um mau jogo, não. Qual? Na Libertadores ou na Copa do Brasil? O assunto é Copa do Brasil. Se você tiver falando de outra coisa, eu não sei. Mas o assunto é Copa do Brasil. Eu não sabia que o Flamengo tinha chegado na final da Libertadores da América esse ano. Conseguiu perder por Olímpia. Não. Conseguiu perder por Olímpia. Não encarou o Fluminense. Eu queria tanto ver esse Fla-Flu na Libertadores e não consegui. Eu falei em termos de, por exemplo, a Supercopa jogou bem e na Recopa, né? A Recopa contra o Independente Del Valle não foi tão mal, mas precisou mostrar força em casa e não conseguiu mostrar a mesma força em casa. Na Copa do Brasil também jogou bem, mas não fez o resultado. E jogou mal, acho que no Maracanã, Borges. Também. Jogou mal no Morumbi, que ele não foi tão mal. No Morumbi, ele poderia ter matado o jogo. Fez 1-0, entendeu? É por isso que a pergunta que eu fiz, a soberba, eu não sei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu transmiti os 2 jogos, né? Tanto do Maracanã quanto do Morumbi. E na véspera do jogo em São Paulo, eu fui até o hotel do Flamengo. Umas 10 horas da noite, a gente foi lá fazer uma transmissão do hotel do Flamengo. E aí, veio uma figura do departamento de futebol do Flamengo, que vive dentro do vestiário, e fez um sinal que queria falar comigo. E aí eu acabei a transmissão, fui falar com o cara. E aí eu falei para ele, aí, cara, como é que tá? Tá confiante para amanhã? Porque aqui em São Paulo, tá todo mundo dando São Paulo já como campeão. E ele falou o seguinte, Cassiano, os jogadores se fecharam e eles vão fazer por eles. Porque com o técnico que nós temos, não temos a menor condição de ganhar. Esse cara é o cara mais maluco que eu já conheci na minha vida no futebol. Então, assim... Ele estava se referindo
Ele está se Paulo. referindo Ao Sampaoli. para Ao ficar Sampaoli. claro ao telespectador do Max Esporte. Ao Sampaoli. Então, assim, foi erro de gestão da diretoria do futebol. O treinador, o Jorge Sampaoli, não tinha a menor condição. Ele não dava bom dia, Mazella, para ninguém. Ele não dava bom dia, ele não falava com ninguém. Ele só falava com os jogadores na hora do treinamento. Quando acabava o treinamento, ele não conversava com ninguém dentro do clube. Então, foi isso que me passaram, cara. Ele é muito maluco. O Jorge Sampaoli não tem a menor condição. Com ele, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, foi erro de gestão. Poderiam ter demitido ele naquele espaço antes da final da Copa do Brasil. O Flamengo poderia vencer. Aí, do outro lado, pega um time que Ali foi nunca um ganhou erro a competição, fatal. queria ganhar, Dorival Júnior. Aí a história foi outra, né? Não, É verdade. Bom, fala, Só Paulinho, para a fazer gente encerrar o segundo complementozinho. bloco. O Sampaoli, após aquele fato do Pedro com o preparador físico amigo dele, ele perdeu completamente o elenco. Era evidente que o elenco virava as costas para ele com todas as paradas técnicas nos jogos. O São Paulo ficava nas costas do elenco. O elenco virava e falava entre eles e não falavam com o São Paulo. Você não pode jogar sem técnico. O Botafogo provou isso no Brasileirão depois. A gente só É verdade. foco. Você não pode jogar sem técnico. O time grande não tem essa condição. E o São Paulo perdeu ali o elenco. Não, foi um erro fatal o São Paulo continuar até a final com o São Paulo. Como o Cassiano falou, tinha a oportunidade de ter demitido e aí ganharia. Tenho certeza que ganharia essa Copa do Brasil, porque o Flamengo tinha mais time que o São Paulo. Mas a diretoria não mereceu. O elenco que o Flamengo, perfeito, Paulo. O elenco que o Flamengo tem, a gente brinca, faz gozação, mas era para ter conquistado pelo menos um título esse ano. Pelo menos. Ele não conquistou rigorosamente. Porque o Flamengo chegou em praticamente todos os campeonatos. O Flamengo chegou, cara. E no último jogo, porrada, né? Tomando cacetada. Motivo de gozação, memes, foi ridículo, né? Quer dizer, enfim. Mas é isso que movimenta o futebol, né? O futebol se movimenta e isso motiva, isso realmente faz que as pessoas se interessem. Mas realmente não deu para entender com o investimento feito, com o dinheiro feito, e prova que o futebol é um esporte sensacional. Nem sempre quem investe mais levanta título, coisas que não acontecem no basquete, no vôlei. Se não for parelho, o mais forte não vai perder nunca, vai sempre... Né? É verdade. Mas, enfim, vamos dar uma paradinha no segundo bloco do nosso Max Sport, com o Borges acendendo e apagando, o famoso locutor vagalume. O Paulo continua dançando de rosto no escuro, alô, binária no ilumina. Vou tomar uma bronca por sua causa de boné. Estou tentando. E eu e o Cassiano estamos muito bem na fita. Muito bem na fita. Então, daqui a pouco a gente volta, sempre oferecimento de RenTV, Bye Bye Lixo e também de Insetbom, porque o Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Insetbom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Insetbom é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo e informando os principais assuntos com destaque maior para os clubes do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira. Vamos em frente, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. De Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, e de Insetbom. Insetbom é bom mesmo. Olha o carrinho vermelho aí, gente. Um novo conceito em detetização. Se você perdeu algum programa, é só ir no YouTube, vai lá, procura, pesquisa
o Max Sport partindo para o seu 5º ano. É ou não é? A resenha raiz. Aqui todo mundo é independente, ninguém tem rabo preso com ninguém. A gente fala que... Oi? Quem te ensinou a falar em YouTube assim? Foi o Paulo César Oliveira, não? Não, quem me ensinou a falar assim, YouTube, foi minha mulher. Ela falando inglês, fala, é um ridículo você falar YouTube, só tomo bronca. Aí ela fala assim, green card, vai comprar uma pizza, ela compra com green card, entendeu? É um sucesso. Eu sou de inglês, vai falar errado, eu seria reprovado na turma dela. Não tem o sotaque do Paulo César Oliveira, mas a gente vai no YouTube para poder ver todos os programas Max Sport, TV Max. É isso aí, hoje com Cassiano Carvalho, meu querido irmão José Carlos Borges e também o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. É isso aí. Vamos em frente. Antes de a gente voltar com o assunto brasileiro, mundial, Libertadores, vamos falar com PC Oliveira, nosso Paulo César Oliveira, direto da capital da Europa, Bruxelas, e os destaques dele neste primeiro programa de 2024. Fala, Paulinho! E no primeiro programa de 2024, o que se espera é uma retrospectiva do ano que passou, como foi 2023. Mas eu prefiro, de certa forma, fazer já uma antevisão daquele que será o maior campeonato europeu de todos os tempos. O Alemanha 2024, entre 14 de junho e 14 de julho, vai ser disputado na Alemanha um grande campeonato europeu. Já temos até agora 20 equipes classificadas na fase de grupos e mais a Alemanha como país sede. Faltam ainda 3 vagas que vão ser disputadas a partir de 2 playoffs no mês de março. Os últimos classificados formarão 24 equipes e, naturalmente, um grande campeonato europeu. Os ingressos já começaram a ser vendidos e a Alemanha espera um grande afluxo de turistas para a época da competição. O jogo de abertura está marcado para o Allianz Arena, em Munique, no dia 14 de junho. E 14 de julho será a grande final no mítico Estádio Olímpico em Berlim, capital da Alemanha. É o nosso primeiro programa. Os votos, naturalmente, para um excelente 2024 a todos, com muita saúde e muita prosperidade. E nós, aqui de Bruxelas, da capital da Europa, marcamos o encontro para a próxima semana, como sempre, no Max Sport, aqui na TV Max. Valeu, Paulinho. É isso aí. Obrigado, irmão. Paulo arrebentou em Borges. Foi lá em Jeddah, né, na Arábia Saudita. Pô, fez um trabalho maravilhoso. Max Sport não é fraco, não. Teve correspondente internacional lá na Arábia Saudita. Mas eu não ia, mas no final fui vetado pelo departamento médico. Ainda bem que eu não fui, porque eu saí revoltado da Arábia Saudita. Eu saí pé da vida da Arábia Saudita. Porque você tiririca da vida. Você teria um problema, poderia ser preso lá, porque você ia xingar todo o pessoal de lá. E lá não pode ficar xingando, hein? Tá bom, vai catar Gabiroba, o time do Manchester City, fiquei irritado, mas tudo bem, vamos em frente. Olha só, falamos de Carioca, falamos de Copa do Brasil, falar do brasileiro, acho que o brasileiro, o Flamengo, nós já falamos um pouco no bloco anterior, o Vasco brigando, o Fluminense abandonando para ficar na Libertadores. Cassiano, o Botafogo, todo mundo falando com 13, 15 pontos na frente, 28 na frente, e acabou entregando a rapadura. E o Vasco se safando na última rodada. De novo, as coisas não boas, vamos colocar assim, para Vasco e Botafogo. Ô Mazella, vamos lá. O Vasco teve um erro de planejamento muito grande em 2022 para 2023. O Vasco contratou muito errado, a começar pelo técnico. Barbieri não é técnico para fazer projeto de time que vai voltar da Série B para a Série A, ainda mais tratando do Vasco da Gama. Então tudo começou errado lá no Campeonato Carioca, Copa do Brasil e no Brasileiro, o Vasco lutou até a última rodada. E aí, Mazella, tem que agradecer muito a chegada do técnico Ramon Dias. Quando o Ramon Dias chega, e aí o Vasco consegue aproveitar a janela do meio do ano, todo mundo já dava o Vasco como rebaixado. Se não fosse o Ramon Dias, o Vasco estaria rebaixado. Então, lado ruim, planejamento mal feito. O lado bom, a chegada do Ramon Dias e esses nomes que ele conseguiu trazer no meio da janela. E o Botafogo falar o quê? A maior vergonha da história do futebol mundial. Inacreditável. Inacreditável. Para não dizer que ninguém imaginava que aquilo poderia acontecer,
o Stepan Essessian está aí para dizer que imaginava. Não tem o que falar. Não sei se é soberba, não sei se teve problema dentro do elenco, nada explica o que aconteceu com o Botafogo. De novo, John Textor precisa tomar aulas do futebol brasileiro, porque ele vai meter o pé pelas mãos de novo, Mazella. Ô Mazella, pelo podcast que a gente faz terças-feiras lá em Tudo Um Pouco, né? Se fala lá na de Tudo TV, Um Pouco pela TV Carioca da Gema. E eu entrevistei o Paulo Serro Monteiro, que é filho do nosso Marco Antônio Monteiro, que foi da Globo, jornalista, tal, foi da Rádio Nacional, e ele é do Sub-20 do Vasco, já passou pelo Sub-20 do Flamengo, começou lá no Flamengo estagiando, e ele é de desempenho, é da área de desempenho. Ele que faz essa área de desempenho direta com a comissão técnica. E o Paulo, ele falou claro, o Pedro, aliás, Paulo não, Pedro Monteiro. Pedro Monteiro falou claramente que houve uma soberba dos jogadores do Botafogo. Ele deixou bem claro que houve uma soberba dos jogadores do Botafogo. Eu não acredito só nisso, não. A mudança de técnico, a manutenção se lembra do momento Lúcio Flávio. Se lembra o momento que disseram, não, tem que voltar o Tiquinho, porque senão o time não joga. O Tiquinho, pediram, porque tinha barrado o Tiquinho, acho que foi o Lúcio Flávio. O problema foi o técnico, foi lá o Bruno. Como é o nome do cara lá? Mas tinha barrado o Tiquinho. Bruno Lage. Não, cara. Isso é soberba. Isso é falta de gerência, Bosch, como o Cassiano falou. Não sei se o Paulo concorda. Faltou gerência. O John Textor ficou muito preocupado com política, com a CBF e esqueceu o resto. Deixou os jogadores mandarem no futebol, que é uma vergonha. Nunca tinha visto isso dos jogadores claramente, né? Você pode fazer isso de forma velada, mas foi para todo mundo saber. Os jogadores queriam outro técnico e decretaram que seria o Lúcio Flávio. E aí deu o que deu. Isso aí. E tem outra coisa, o elenco é ruim. Refugos da Europa, jogadores que chegaram e encaixaram. Mas é ruim, deu certo? E deu certo? Ô Borges, se você parar para assistir os 38 jogos do Botafogo, você vai ver que das 38 rodadas, as vitórias que aconteceram com o Botafogo sendo massacrado lá atrás e aí saindo, fazendo um gol. Foi 1-0 com o Palmeiras, teve jogo assim mesmo. Venceu um monte de jogo de 1-0 jogando mal e sendo massacrado. Então, o elenco é ruim. Ou você acha que Tiquinho Soares ia chegar e arrebentar em qualquer time do Brasil? O próprio goleiro, que começou bem, depois caiu na reta final, os laterais do Botafogo. O Lucas Perry. Borges, o elenco é ruim, temos que falar a verdade. E aí, quando o Palmeiras sai da Libertadores, Flamengo também. Você vê que o Flamengo apertou um pouquinho e chegou. O Atlético Mineiro estava 22 pontos atrás do Botafogo. Se o Filipão não perde aqueles 6 jogos que ele perdeu quando ele chegou no Brasileiro, o Atlético seria campeão. Mas o Ciro não joga também. Se o Fluminense tivesse empenhado, acho que o Ciro não joga. Acho que, temos que também dar um refresco. Mas aquela entrevista do Diego o Botafogo, o problema é um grande problema do Botafogo. Eu não acho o time do Botafogo tão ruim como o Cassiano pintou aí. A gente tem que. Assim, o programa é para debater. Mas o Diego, aquela declaração, Cassiano e Mazella, do Diego Costa, que disse. A culpa é nossa, porque o nosso ego foi acima do Diego Costa falou. Mas ele também é um para-raio de problema, né? Foi um erro de contratação, não fez nada. É um jogador que não somou nada, cara. Já foi mal no Atlético, foi mal no Botafogo e vai ser mal na minha opinião, já deu o que tinha que dar. Mas eu acho que o problema foi justamente quando o Bruno Lage disse naquele jogo do Flamengo aquelas declarações dizendo que, por mim, eu vou embora, e depois porque disseram, não, tem que botar o Tiquinho, porque o Tiquinho não voltou mais fisicamente bem, depois da contusão que ele teve. Depois da contusão. Acontece. Bom, eu acho que o destaque do brasileiro em termos de Rio de Janeiro, o Clube do Rio de Janeiro, foi o fracasso, como o Paulo Bizarro falou, foi o fracasso do Botafogo, uma vergonha, o Cassiano também destacou isso, porque tinha tudo para ser campeão e acabou entregando a paçoca, a rapadura no final. Vai disputar uma pré-Libertadores bem lembrado, nem se classificou, nem vai pegar competência. Nem se classificou entre os 4.
O Flamengo que pegou a quarta vaga, quer dizer, então o Fluminense abandonou, ainda chegou em 7º lugar, achei que fez um bom brasileiro, o Fluminense, que se dedica um pouquinho a chegar em 3º, sei lá. Agora, aquele jogo contra o Palmeiras, vocês não fizeram nada por quê? Porque não tinha mais o que fazer. Concentração total. Concentração total. Eram 10 dias depois do. Ô Borges. Você é um brincalhão, Borges. Você é um brincalhão, cara. E se o Fluminense vencesse o Palmeiras, mudaria o quê? Porque, você está insinuando que teria que vencer para ajudar o Flamengo. E se o Fluminense vencesse o Palmeiras? Não mudaria nada. O Flamengo não se ajudou. O Flamengo não se ajudou. Entregou 2 jogos contra Santos e Grêmio que ali ele perdeu o campeonato. Que eram 2 jogos ganhos contra times que era muito superior. O Flamengo vencia o Grêmio, acho que até 26 ou 36 minutos do segundo tempo. Depois ele leva a virada. O Flamengo perde para o Santos. É um absurdo perder para o Santos. O Fluminense, que não queria nada no campeonato nas últimas rodadas, foi lá e deu uma tamancada no Santos na última, se eu não estou enganado. Na penúltima. Pô, não existe isso, perder para o Santos. Pô. É verdade. Tanto é que o Santos caiu. Pior time que eu já vi do Santos. Olha só, jogando. Já que a gente falou em Santos cair, Libertadores surpreendeu o Fluminense como campeão, Paulo Bizarro? Não, de jeito nenhum. Eu esperava o Fla-Flu, estou esperando até hoje, espero que venha esse ano. De verdade, na Libertadores. É um sonho mesmo, eu gostaria muito de ter visto esse jogo. Infelizmente, o Flamengo resolveu perder para o Olímpia, mas o Fluminense mereceu ser. Eu falei até, dando parabéns no último programa lá do E-Games, ao campeoníssimo da Libertadores Fluminense, que jogou bem. Jogou bem contra o cinismo de sua parte, mas não foi, pior que não foi. E torci pelo Fluminense no Mundial. Pena que foram só 43 segundos de torcida. Isso não, eu não torci para Fluminense nenhum. Eu nunca vou torcer para Grená, verde e branco. Eu torço para preto e branco. O preto e branco, tudo bem, do Botafogo, do Vasco, preto e vermelho do Flamengo. Agora, Grená, verde e branco. Qual a cor da sua camisa, hein, ô bonitão? Qual a cor da sua camisa aí? É azul. É vinho. Cara, você é cínico, você é daltônico, você é problemático, você é um cara problemático, entendeu? Vinho. É verdade. Agora, o Fluminense calado foi contra tudo e contra todos, acabou chegando, convencendo uma final. Desculpe, mas era contra tudo e contra todos. Quem? O Fluminense fez uma campanha espetacular. A imprensa brasileira, de um modo geral, depreciando o Fluminense. A imprensa desmerecendo as vitórias, enaltecendo o Palmeiras, enaltecendo o Flamengo. E o Fluminense falou, jantou todo mundo, ou estou exagerando, Cassiano? Não tá não, Marcela. E aquela história do Diniz que não ganhou nada, né? E ele deve estar se procurando agora um novo discurso, porque agora ele ganhou uma Libertadores da América. O Fluminense fez por merecer o título, o Fluminense ganhou de grandes equipes, o Fluminense eliminou grandes campeões da Libertadores da América, como o Olímpia, que tinha vencido o Flamengo com extrema tranquilidade. O Fluminense venceu no Maracanã, venceu no Libertadores del Chaco, que é muito difícil. O Fluminense empata com o Internacional no Maracanã, e a imprensa gaúcha diz que o Diniz não deveria nem viajar, manda um time alternativo. O Fluminense foi lá e eliminou o Internacional dentro do Beira-Rio. E aí vem para uma final, eu honestamente, Mazela, eu queria o Boca. Muita gente dizendo que não, tem que ser o Palmeiras. Eu achava melhor enfrentar o Boca Juniors do que enfrentar o Palmeiras numa final. Enfrentou o Boca Juniors, fez um bom jogo, não foi um grande jogo afinal, mas o Fluminense exorcizou um fantasma de 15 anos, acabou com uma história que só quem é torcedor do Fluminense sabe como foi conviver nesses últimos 15 anos, e foi merecedor. Eu narrei esse jogo, Cassiano, eu narrei a final de 2008. Foi uma grande frustração, irmão. Foi terrível. Eu tirei um peso das minhas costas, cara. Você não tem ideia, cara. Mazela, eu era coordenador na Rádio Manchete. E foi, ao longo da minha carreira, foi a única vez que eu não fui profissional. Foi a única vez que eu não tive condições de encerrar o trabalho. Eu abandonei a jornada. Simplesmente abandonei e fui embora. Foi a única vez que eu fiz isso. E aí eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que eu fiz? No dia 5 de novembro de 2023, eu botei a final de 2008 para assistir, e aí eu vi que eu estava curado, não fez mais nenhum efeito. Claro que o título deveria ter vindo em 2008, não veio, vem em 2023,
E o Fluminense foi merecedor. E outra coisa, Mazela, em 2024 vai ficar no Brasil de novo. Porque não tem time na América do Sul para ganhar do futebol brasileiro. A não ser que mexam muitos pauzinhos. Mas sabe por que isso? É o abismo financeiro que nós temos da Europa, é o abismo financeiro do Brasil para os outros times da América do Sul. O que nós temos de menos em relação à Europa, nós temos de mais em relação à América do Sul. É o poder do dinheiro, é inevitável isso. É inevitável. E só para valorizar ainda mais a vitória fluminense, nunca antes na história da Libertadores, um clube campeão venceu 5 ex-clubes campeões. Nenhum passou pelo Inter, passou pelo Boca, passou pelo Ele está falando do Olímpia, um time... River. O River tudo bem, mas e o Argentino Júnior. Nunca ninguém falou. Só que não valoriza. A Flapres, nojenta. Olha o que eu falo, nojenta a Flapres. Eu estou falando de cara, metendo a cara aqui. Aí você pega alguns sites, Fluminense campeão do mundo e fala, não, o time tal está contratando. Eles não valorizam nada. É simplesmente nojento. Essa narrativa feita é uma vergonha. Por isso que esse abismo financeiro de o clube que mais fatura no Brasil, para os outros, é porque é uma narrativa, uma construção desde 2012, 2013. Mas pouca gente fala isso. Eu não tenho medo de ninguém, eu falo e está aí. A história está provada, cara. Mas entenda bem, o Fluminense, toda a imprensa dizia que o Fluminense ia ser campeão mundial. Toda a imprensa fala, você fala. Você já tomou teu remedinho hoje? Você tomou teu remedinho? Tinha um reclamando aí que a transmissão, a televisão, estava torcendo pro Fluminense. Você vê o nível, né? Pra você ver o nível. Tem um aí, o RMP estava dizendo que foi um Flu TV, né? Foi uma Flu TV, né? A transmissão do que eu tô. Tu queria que o cara gritasse gol do Al-Ahly? Ou você queria que ele torcesse pro Manchester City? Liga na imprensa, liga lá na Europa, na TV da Arábia, na TV lá do Egito, o cara vai gritar gol do Al-Ahly pra caramba. Tá de brincadeira. Então, eu acho que a Libertadores, o Flamengo poderia ter ido mais, mas acabou tropeçando. O famoso ano 2023, o ano do cheirinho rubro-negro. Poderia ter feito mais, não conseguiu. E fica a expectativa, hein, Paulo? E uma cobrança muito grande para o desempenho do Flamengo em 2024, né? 2024, se o time não engrenar, os dirigentes vão sofrer. Porque a torcida está engasgada, segurou a onda, mas está na hora deles mostrarem trabalho. Agora vem com muito dinheiro, para variar, né? 300 milhões se fala. Tem gente que fala até em 400 milhões para contratações. Pegou um grande jogador, o De La Cruz, para mim, é um grande jogador, vai fazer um meio-campo espetacular. Eu vejo assim, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, com Gerson na ponta. Eu vejo um timaço do Flamengo. Agora, se esse time, com o Tite, que é um grande treinador, não engrenar, rapaz, o negócio vai ficar feio. O Botafogo, o Cassiano, sei que está mais informado. Botafogo, Vasco, estão trazendo alguém de nome? Como é que está isso? O Botafogo tá preocupante, né, Mazela? Porque no dia que a gente grava o programa, na sexta-feira, o Vasco contratou o João Vitor, zagueiro do Benfica. O João Vitor tá negociando há 2 semanas com o Botafogo. E aí o Vasco chegou e contratou. O Botafogo não traz ninguém, a gente não vê nome sendo especulado. É preocupante a situação do Botafogo. O que a gente ouviu e a gente apurou é que o John Textor vai de novo atacar o mercado da maneira que ele fez em 2023. Vai buscar refúgio na Europa, vai olhar para o Lyon, que vai mal no futebol francês. Então o Botafogo está muito lento, muito lento. O Vasco está começando a caminhar, mas o que o Alexandre Matos fez? Ele chegou, limpou o terreno, viu quem servia para 2024, está encerrando o contrato, esperando acabar agora no final do ano, liberando outros, e a partir do começo de janeiro, o Vasco vai acelerar em contratação. Eu tô numa expectativa boa pelo Vasco da Gama. Agora, esse Alexandre eu não conheço ele, mas ele me parece um profissional competente, né? Ele é espetacular, ele sabe muito de futebol. Eu costumo dizer, Mazela, e não é pejorativo o que eu falo, é que o Alexandre Matos, ele conhece o mundo e o submundo do futebol. O que é o submundo? É saber negociar. Esse cara contratou o Dudu para o Palmeiras, quando o Palmeiras não tinha dinheiro. O Dudu chegando em São Paulo para se apresentar ao São Paulo, ele vai no aeroporto, entra na sala VIP e fala para o Dudu, olha, aqui você vai ser o 7, lá você vai ser mais um. E levou o Dudu para o Palmeiras. Então ele é muito bom, ele é muito bom.
O Fluminense, Mazella, tem que definir a vida dele, com quem vai embora, para saber quem vai chegar. Eu também acho que o Fluminense está num nível, precisa de peça, mas não tem que sair contratando à torta direito, não. Acho que é recomposição de mercado e como o Diniz sabe fazer. Mas tem que ver a situação do Nino, do André, como vai ficar isso aí, se é para agora, se é para o meio do ano. Acho que o Fluminense, se contratar bem, pontual, briga por título de novo. Você quer uma previsão para 2024? Agora vou dar uma previsão. Lá vem besteira, fala. Final do Campeonato Carioca. Flamengo 7, Fluminense 1. Quer apostar dentro do Maracanã? Nossa, eu ia apostar 5-1 só. Não tomou remédio, não. Não tomou remédio, é melhor ouvir isso que ser surdo. Então, para não o telespectador do Max Esporte não ficar mais irritado, vamos terminar o programa, que depois dessa barbaridade, desse descontrolado, deste irresponsável, deste maluco, entendeu? Daqui a pouco vai ficar babando aí no programa. Vamos encerrar o programa. O boa noite de Paulo Bizarro. Boa noite a todos. Desejo a todos um ano novo espetacular, como diz o Mazella. E o meu Mengão campeão, não precisa ser de 7-1, não. 5-1 eu estou satisfeito na final do Carioca. A partir dessa sua gracinha, você vai voltar só a fazer o seu quadro aqui. Tá bom? Vamos embora. Valeu, Paulinho. Um beijo grande para você, irmão. Tchau. É isso aí. Cassiano, muito bom tê-lo com a gente aqui. Espero que volte mais vezes, que você abrilhantou o primeiro programa Max Sport de 2024. Tá bom, amigo? Valeu, Mazella. Obrigado, eu que agradeço. Volto sim, com certeza. Gostei bastante. Um bom ano novo para todos. Eu torço, Mazella, para que o futebol do Rio, e não é babação não, para que o futebol do Rio vá bem em 2024, porque a gente precisa do Flamengo ganhando título, o Fluminense ganhando título, Botafogo, Vasco, para deixar o futebol de São Paulo um pouco mais embaixo, porque eles estão caladinhos. Ganharam aí o Brasileiro, Copa do Brasil, mas tem que aturar o Santos na Série B e tomara que o futebol do Rio faça bonito em 2024, Mazella. E aturar o Fluminense campeão da Libertadores para desespero daqueles buzungas que tem lá em São Paulo, lá, que achando que o Parmeira acabou entrando. Eu falo Palmeiras porque eu tenho até vontade, porque meu pai era palmeirense roxo, então tô tranquilo para falar, e o Coringão também fez um campeonato bem murcho. E fechando o primeiro programa de 2024, depois do Paulo Bizarro, depois do Cassiano Carvalho, meu querido irmão, às vezes meio alucinado, mas é uma figura doce, dócil. Nossa, fala assim, vou ficar por doce. Carlos Borges, fala, Borges. Eu concordo aí com o nosso Cassiano, 2024 maravilhoso, com certeza para o futebol carioca. Ter um campeonato brasileiro eletrizante, como foi o Campeonato Brasileiro de 2023, um campeonato carioca, os 4 grandes disputando passo a passo o título, como o Botafogo, com o Vasco, com o Fluminense, com o Flamengo, e que tenha uma Copa do Brasil espetacular também, que o futebol brasileiro consiga voltar a ser o futebol pentacampeão mundial. Para ser pentacampeão mundial tem que melhorar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas isso é assunto para um outro programa Max Sport. Estamos encerrando o primeiro programa de 2024, mais uma vez agradecendo ao Paulo, ao Cassiano e também ao meu querido Carlos Borges. Espero que você tenha gostado. A gente brinca, um sacaneia o outro, tudo bem, mas o importante é que o futebol do Rio esteja forte com os seus 4 grandes clubes. Aí aqui a gente vai desmembrando, vai comentando e vai trocando ideias com você na nossa TV Max. Sempre no oferecimento de REN TV, Bye Bye Lixo e também de Inset Bom, colocamos um ponto final no primeiro programa de 2024, dia 2 de janeiro. Um ótimo ano com saúde e prosperidade para todos nós. O Rio corre para Max. Na calada da noite, os inimigos da saúde invadem o seu lar. Para isso, só existe um herói. Acabe com essa festa, chame o pessoal do carrinho vermelho da Inset Bom. Um novo conceito em dedetização. 3842-4242. Inset Bom é bom. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, Nem deixa um caminho de lixo pela casa. bye bye lixo. Garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com